começar então. Bom, a gente vai falar agora de dar início à dinâmica, né? Lembra que nos capítulos anteriores nós dedicamos a estudar a cinemática, né? Eu falei que tinha comentado com vocês que a cinemática, basicamente, nós estudaríamos as leis do movimento, certo? Velocidade, aceleração, posição, tempo, para a cinemática retilínea e para circular também algumas grandezas como velocidade angular, aceleração angular, frequência, período. Tudo isso nós estudamos sem levar em consideração a massa, né? Agora, na dinâmica, a gente vai utilizar dos conceitos que nós temos da cinemática e principalmente da cinemática vetorial, né, para essa parte das leis de Newton, e vai aplicar a um corpo massivo. Então, agora o nosso objeto vai ter uma aceleração, ele pode ter uma velocidade, mas ele também tem uma massa. E aí a gente começa a inserir novas grandezas. A primeira delas é força. Depois a gente vai ver que vai ter energia, né, trabalho e energia, depois torque. E aí a gente finaliza essa parte de mecânica. E quantidade de movimento também. Mas agora a gente vai começar estudando dinâmica. Eu vou fazer uma abordagem bem vetorial e matemática para esse estudo da dinâmica, porque a prova da SpaceX ela cobra muito essa análise matemática do sistema, né? As provas do ITA, IME, SpaceX, geralmente eles têm uma abordagem muito matemática do assunto, não é somente uma abordagem física. Justamente para testar os conhecimentos não só da física, mas em conjunto, né, em combinação com os da matemática. Então, eu vou fazer uma abordagem bem matemática desse assunto para vocês. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente precisa caracterizar algumas características, né? Características e efeitos que uma força pode ter. Primeira coisa é o vetor, né? Foi o que eu acabei de falar com vocês. Essa força, ela tem um módulo, ela vai ter uma direção e vai ter um sentido, né? Nessa aula de hoje ainda eu vou definir para vocês 6 forças, né? E dessas 6 forças, todas elas têm um módulo, todas elas têm uma direção e todas elas têm um sentido, tá? E aí a gente vai discutir principalmente direção e sentido de cada uma das forças, que ela vai ser importante para eu definir a segunda lei de Newton, que é o caso estático ou dinâmico de uma partícula. Bom, outra coisa é que uma força ela pode alterar o estado de movimento ou repouso. A gente vai ver que isso está ligado à primeira lei de Newton, né? A inércia. Se o objeto está em repouso ou em movimento com velocidade constante, esse é o estado natural da partícula. Para eu tirar essa partícula do estado natural, eu tenho que aplicar uma força sobre ela. E aí, aplicando uma força, eu tenho a possibilidade ou de tirar do repouso ou de alterar a velocidade, tá? Outra coisa que nós vamos estudar é o equilíbrio de um corpo. Quando a gente estiver trabalhando com a segunda lei de Newton, a gente vai ver que se a soma das forças que atuam no corpo é igual a zero, esse objeto ou está em repouso ou ele está com velocidade constante, tá? Logo, essa força resultante, que é um vetor, é uma soma de todos os vetores atuando num ponto. Lembra que nós estudamos na cinemática vetorial, ou quando nós estudamos vetores, propriamente dito, nós estudamos o caso em que vários vetores, a soma vetorial, a gente pode escrever um vetor resultante, né? Aí eu ensinei para vocês 3 formas possíveis. A primeira do paralelogramo, a segunda do polígono, e a terceira, que particularmente eu mais gosto, que eu ensinei para vocês como estratégia, é os versores. Lembra? Escrever um vetor como combinação linear I chapéu e J chapéu, né? Alguns livros tratam como X chapéu e Y chapéu, que são os vetores unitários, que definem apenas a direção do meu vetor resultante. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, na segunda lei de Newton, para aceleração igual a zero, a gente tem o equilíbrio de um corpo, ou seja, dizer que o corpo está parado não quer dizer que ele não tem forças atuando sobre ele, pelo contrário, significa que as forças que atuam sobre ele se anulam. E aí eu vou ter que decompor essas forças em forças horizontais e verticais para saber se realmente a força resultante é igual a zero. Outra coisa que uma força pode causar é uma deformação. Nós vamos ver isso hoje com uma das 6 forças que eu defini, que é a força elástica, que é a força responsável por deformação de uma mola, ou de um elástico, ou de qualquer coisa do tipo. E futuramente nós vamos ver também colisões, quando a gente estiver estudando quantidade de movimento, que a variação da quantidade de movimento pode gerar uma força, certo? E essa força causa uma deformação. É o caso, por exemplo, quando você tem um impacto de um carro com outro. Você tem uma deformação do carro. Outro exemplo, quando você tem, por exemplo, um projétil atingindo um alvo, né?
galera da turma militar aí, quando a gente foi estudar pêndulo balístico, por exemplo, quando eu tenho um projétil atingindo um alvo, ele causa uma deformação, né? E essa deformação é produzida pela força. Essa força pode ser variação da quantidade de movimento, né, por unidade de tempo, a gente vai ver que está relacionado também com energia, enfim, nós vamos estudar isso com calma. Bom, então vamos para as leis de Newton, né? Primeira lei de Newton, certo? É a inércia. Pelo enunciado, aquele enunciado que todo mundo decora, né, um corpo está em repouso até que uma força atue sobre ele, ou está em movimento retiro uniforme até que uma força altere seu estado. Essa é a definição, mas vamos entender o que é essa primeira lei de Newton. Basicamente, existem duas situações naturais para um corpo no universo. Ou esse corpo está parado, ou esse corpo está com velocidade constante. Ponto. A partir disso, que é a inércia do movimento, para eu alterar qualquer um desses dois estados, eu preciso aplicar uma força, porque uma força implica para a gente vai ver agora daqui a pouco, uma aceleração. Então, acelerar um sistema, deixa eu ver se tem alguma... Se tiver pergunta, pessoal, pode ir deixando aí no chat, tá? Que eu vou respondendo. Quando eu aplico uma força em um objeto, esse objeto vai produzir uma aceleração e a aceleração pode tirar do repouso ou pode alterar a velocidade. Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês que o vetor aceleração resultante ser igual a zero, ser igual ao vetor nulo. Por que eu coloquei vetor nulo aqui? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, porque a aceleração é um vetor, então tem módulo de direção e sentido. Quando eu falo que o vetor A é zero, matematicamente isso está incoerente, porque na verdade essa aceleração pode ser escrita como uma matriz, né? Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Ou seja, se eu tenho uma aceleração em duas direções, isso é uma matriz eu posso escrever isso como uma matriz de duas linhas em uma coluna. Logo, essa matriz, para eu zerar ela, eu tenho que levar também ao vetor nulo. Logo, todos os elementos da minha matriz aceleração resultante têm um correspondente na matriz nula, né? No caso, se for uma matriz duas linhas em uma coluna, vai ser a matriz 0, 0. Beleza? Mas vamos pensar então aqui só no módulo. Ou seja, a aceleração ser zero tem dois casos, tá? Ou a velocidade é igual a zero, repouso, ou ΔV é igual a zero. ΔV, se é igual a zero, significa que V final é igual a V inicial, ou seja, a minha partícula não acelerou e nem desacelerou, porque não alterou o estado de velocidade. Logo, isso é movimento uniforme, tá? Então, nesses dois casos, veja que tome muito cuidado. Esse caso aqui é muito trivial. Velocidade igual a zero, repouso não tem aceleração. Mas muita gente relaciona movimento à aceleração, e não é verdade. Eu só posso falar de aceleração no movimento, apesar da partícula estar se movimentando, eu só posso falar de aceleração se ela altera o estado de velocidade. Se uma velocidade final muda em relação a outra velocidade inicial. Beleza, pessoal? Então, aqui eu coloquei de novo que o vetor força resultante é igual a zero, certo? Ou seja, de novo, essa força resultante pode estar atuando em várias direções. Então, para cada direção aqui, eu tenho que garantir um vetor nulo, ou seja, uma matriz de vetor zero, para que essa força resultante seja nula em todas as direções. Bom, terceira lei. Eu pulei aqui a segunda lei, porque a segunda lei a gente vai trabalhar um pouco mais nela. A primeira lei e a terceira lei são as leis mais teóricas. Bom, a terceira lei de Newton é caracterizada pelo par ação e reação, né? Em base, para eu caracterizar, né, uma terceira lei de Newton, eu preciso ter forças de mesmo módulo, de mesma direção e de sentidos contrários, né? E o principal, coloquei aqui até em vermelho, eles precisam necessariamente atuar em corpos diferentes. Por quê? A gente vai ter vários casos aqui que a gente vai estudar, que as forças têm essas três características primeiras aqui, elas obedecem mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, só que na hora de analisar se ela atua em corpos diferentes, ela não atua em corpos diferentes. Ou seja, se estiver atuando no mesmo corpo, isso não caracteriza par ação e reação, então a terceira lei de Newton não é satisfeita, né? Exemplo clássico, peso e normal. Peso e normal, eu vou caracterizar essas duas forças aqui. Peso tem sempre direção vertical para baixo e a normal, se tiver num plano, tem direção vertical para cima. Elas têm mesmo módulo, porque esse objeto não sobe nem desce. Tem mesma direção, que é a direção vertical, e tem sentido contrário, porque uma aponta para baixo e outra aponta para cima. Só que elas não atuam em corpos diferentes. Quem produz a força peso no bloco não é a mesa, não é a superfície, é a terra. Então, caracteriza par ação e reação com a terra e não com a mesa. Logo, normal e peso não caracteriza um par ação e reação. Aqui eu coloquei um exemplo. Vocês já estão estudando lá com o Giovanni.
Força coulombiana, força de Coulomb. Na força de Coulomb, eu tenho duas cargas. Essas cargas podem ser positivas ou negativas, certo? Se for positiva, ou de mesmo sinal, né? Elas têm uma força repulsiva, se for de sinais contrários, tem uma força atrativa. Nos dois casos, o módulo da força é o mesmo. Ó, K, Q1, Q2 sobre R quadrado, certo? Outra coisa, essas forças têm mesma direção, têm sentidos contrários e estão atuando em corpos diferentes. Logo, esse caso, esse exemplo da força de Coulomb, é um caso em que o par-ação e reação é validado, ou seja, caracteriza a par-ação e reação. A força que 1 faz em 2 é a mesma que 2 faz em 1. Logo, aplica-se a terceira lei. Nesse caso aqui também, quando eu tenho uma força gravitacional, essa força gravitacional ela é sempre atrativa, né? O módulo dessa força é o produto das massas vezes a constante gravitacional G sobre a distância entre as partículas ao quadrado, certo? E essa força tem mesma direção, tem mesmo módulo e tem sentidos contrários. E atua em corpos diferentes. Olha, um é da força gravitacional 1 atuando em 2 e outro da força gravitacional 2 atuando em 1. Logo, isso também caracteriza a terceira lei de Newton. Beleza, pessoal? Vamos agora para a segunda lei, que a segunda lei ela é um pouco mais ampla para a gente pensar. Bom, aqui eu fiz questão, pessoal, de escrever todas as notações possíveis para uma força resultante. Primeira notação, ele escreve uma somatória, começando de I até N, para FI, ou seja, eu vou somar todos esses pares, aí eu fiz a soma aqui. O I variando de 1 até 3, por exemplo. Então, eu tenho F1, F2, F3. Se o I variar de 1 até N, tenho F1, F2, F3 mais Fn. Lembrar que cada um desses caras aqui é um vetor, tá? Esses vetores não necessariamente eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ou estão na mesma direção em sentidos contrários. Esses vetores podem ser perpendiculares. Vamos lá, vamos pensar que essa força resultante atua de 1 até 2. Então eu tenho F1 e F2 só. Se eu tenho F1 e F2, a soma é vetorial. Se os vetores estão na mesma direção, é soma direta, né? F1 mais F2. Se os vetores são perpendiculares, eu preciso aplicar teorema de Pitágoras, né? Porque eu tenho um vetor horizontal, um vetor vertical. Para eu calcular o vetor resultante ou a soma de F1 mais F2, se eles são perpendiculares, eu preciso aplicar o teorema de Pitágoras. F1 quadrado mais F2 ao quadrado, a raiz da soma. Se esses vetores têm um ângulo diferente de 90, mas existe um ângulo entre eles, é diferente de 0, 180 e 90, né? Lembra que você utiliza as leis dos cossenos, né? F1, F resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Beleza? Essas são as formas possíveis. E a terceira forma que eu acho mais viável é a combinação linear. Olha só, eu tenho F1. F1 pode ser escrito como F1x e F1y. F2, F2x, F2y. Eu somo o Fx com Fx, somo o Fy com Fy e depois eu posso tirar o módulo disso, que eu tenho o vetor resultante. Eu, particularmente, acho que utilizando os versores é mais fácil. Então, escrever F1 na componente F1x e chapéu mais F1y j chapéu é mais fácil. E aí eu somo, porque se os vetores estão na mesma direção, se estão todos na direção i chapéu, horizontal, ou na direção j chapéu, vertical, aí sim eu posso somar direto. Depois eu pego a componente resultante de cada uma das componentes horizontais e verticais, aí eu uso Pitágoras para achar o resultante. Se alguém tiver dúvida, volta lá um pouco, né, na parte que eu ensinei vetores, tá? Lá eu fiz um resumo para vocês sobre isso. Se tiverem dúvidas, me perguntam. Bom, outra forma de escrever, e a mais usual, é escrever que FR, ou seja, a força resultante, é igual a massa vezes aceleração. Resultante. Ou seja, aplicar uma força num objeto pode gerar uma aceleração. Por que pode? Porque depois eu vou mostrar que existem dois casos. Se esse cara gera alguma aceleração, significa que a aceleração está na mesma direção da força. Lembra disso? Olha só. A massa é um escalar, é uma quantidade física. A aceleração é um vetor, então tem módulo de direção e sentido. Se eu multiplico um escalar por um vetor, eu vou ter um outro vetor, certo? Bom, o que me garante a direção e o sentido aqui?
Se eu estou multiplicando o escalar por um vetor, a direção é inalterada, a direção é sempre a mesma. Então, beleza. Então, eu sei que A sempre vai ter a mesma direção de F. Agora, vamos olhar para o sentido. O sentido vai depender do escalar que multiplica o vetor. Porque lembra quando eu mostrei para vocês? Quando eu tenho um vetor e multiplico ele por menos 1, o que acontece com esse vetor? Ele troca o sentido. Se eu tenho um vetor apontando para cima e multiplico por menos 1, ele vira para baixo. Então, se essa massa pudesse ser negativa, a força resultante poderia mudar o sentido da aceleração. Ou seja, eles poderiam estar em sentidos contrários. Mas no nosso caso, não. Por quê? A massa é sempre positiva. Se a massa é sempre positiva, então duas propriedades já estão garantidas aqui. A força sempre vai ter a mesma direção e sempre vai ter o mesmo sentido da aceleração. E aí eu tenho que olhar agora para a terceira característica do vetor, que é o módulo. A força FR vai ter o mesmo módulo de A? Não, né? A não ser que a massa estiver valendo 1. Se a massa vale 1, aí sim, a força tem a mesmo módulo da aceleração. Agora, se M for diferente de 1, significa que a força resultante é diferente em módulo da aceleração resultante. Beleza, pessoal? Então, resumindo, a força resultante tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, o mesmo sentido da aceleração. Ponto. Pode ou não ter o mesmo módulo, vai depender da massa. Por que eu estou ressaltando isso? Quando vocês estão estudando a outra parte da física lá, quando você tem a força elétrica, você pode escrever em função do campo elétrico. Ou seja, a força é Q vezes E, né? Carga vezes o campo. Só que essa carga agora, que multiplica o campo, ela pode ser positiva ou negativa. Pode ser um próton, pode ser um elétron. Aquela carga ser positiva ou negativa pode alterar o sentido da força em relação ao campo elétrico. Então, se eu tenho um campo elétrico apontando para cima, esse campo elétrico está para cima. Eu coloco a carga positiva, a força está para cima. Porque a carga positiva acompanha a mesma direção e sentido do campo. Agora, se eu coloco a carga negativa, agora a força está para baixo. Então, um campo elétrico para cima com a carga negativa, a força vai para baixo. Veja que não mudei a direção, mas mudei o sentido. Então, um escalar multiplicando um vetor, ele tem a possibilidade de mudar o sentido, tá? Agora, a direção nunca vai mudar e o módulo vai depender da quantidade desse escalar, beleza? Um exemplo clássico. Aceleração 1 metro por segundo. Se a massa for 1, a força vale 1 também. Agora, se a massa for 10 quilos, 10 vezes 1 vai me dar 10. Ou seja, a força vale 10 e a aceleração vale 1 porque a massa vale 10. Beleza? Bom, visto isso, pessoal, tem dois casos importantes que eu quero destacar para vocês. O primeiro deles é o equilíbrio. Ou seja, equilíbrio é quando a somatória das forças que atuam no corpo não gera aceleração. Ou seja, Fn é igual a ma. Se o A vale 0, né, esse produto vale 0, ou seja, força resultante é igual a 0. Força resultante é igual a 0 significa que a soma de todas as forças que atuam no corpo é igual a 0. Aqui eu coloquei em cima o esqueminha, exatamente o que eu falei. Ó. Como a aceleração é um vetor, eu posso escrever essa aceleração com componente vertical e horizontal numa matriz. Né? Vocês estão vendo essa parte de matriz em matemática. Para eu falar que esse cara é 0, significa que a componente AX e a componente AY são igual a 0, né? Ou seja, para cada elemento dessa matriz eu tenho um correspondente nulo na outra matriz. Beleza? Bom, e a aceleração C0 não implica somente no repouso, né? Implica também na velocidade constante. Então, se um objeto está em repouso ou velocidade constante, significa que a aceleração é igual a 0 e a força que atua sobre ele é igual a 0. Um caso aplicado disso. Se você estiver dentro de um trem e esse trem está isolado, você não consegue ver olhar ao lado de fora desse trem. Se esse trem tem velocidade constante, pessoal, você não consegue dizer se esse trem está parado ou em movimento. Certo? Então, estar dentro de um sistema isolado e esse sistema você tem velocidade constante, você inicialmente, se o seu sistema é isolado, você não consegue dizer se esse objeto está parado ou se ele está com movimento. É o caso da Terra, né? A gente não consegue, né, definir. A gente sabe que a Terra está girando. E a Terra não é plana. A gente sabe que a Terra está girando com uma velocidade constante, né? A gente tem até o período de rotação e tudo. Só que a gente não tem essa sensação, porque o nosso sistema é inercial. A gente está na mesma velocidade da Terra, ou seja, então está em repouso e em movimento, não tem nenhuma força atuando sobre a gente. A gente não consegue identificar. Beleza? Então, se eu estou dentro de um objeto fechado, eu não consigo ir com velocidade constante, eu não consigo dizer se esse objeto está parado ou em movimento ou em repouso.
Bom, e o caso 2 é o caso do movimento acelerado, né? Se o meu movimento é acelerado, significa que a somatória das forças que atuam nesse corpo agora está gerando uma aceleração. Qual a direção e sentido dessa aceleração? Vai depender da força, tá? Se eu tenho várias forças atuando num corpo, mas suponhamos que a força F3 ela sobrepõe todas as outras forças e essa F3 tem componente vertical, significa que a aceleração também vai ter componente vertical. Então, a aceleração aqui nesse caso, ela vai acompanhar exatamente a direção e o sentido da força resultante. Beleza? Bom, o que essa dinâmica pode fazer? Alterar o estado de repouso, né? E alterar a velocidade do sistema. Porque o meu sistema estava inercial, com velocidade constante ou em repouso, aplicando uma força que é diferente de zero, significa que agora eu tenho uma aceleração no meu sistema. E essa aceleração ela pode alterar o repouso ou a velocidade. Beleza? Caso aplicado. Se eu estou parado, se eu empurro alguém, esse cara adquire velocidade, sai do repouso. Se eu estou com velocidade constante e freio o carro, significa que agora eu estou aplicando uma força contrária ao movimento, então eu posso alterar a velocidade. O mesmo caso a aceleração. Beleza? Se tiver dúvidas, podem ir deixando aí nos comentários, tá? Bom, pessoal, dito isso, agora a gente vai trabalhar as 5 principais forças aí da mecânica, tá? A gente tem 6 forças, né? Deixa eu corrigir ali, depois preciso corrigir. Eu tenho 6 forças ali que a gente vai trabalhar. Pronto. Eu tenho 6 forças que nós vamos trabalhar aqui na dinâmica. A primeira delas é a força peso, tá? Força peso é uma das mais básicas que a gente trabalha. Mas toma cuidado porque ela tem algumas propriedades que são inalteradas, né? Fiz questão de ressaltar aqui. O que seria a força peso? Se eu tenho um objeto com a massa m, eu posso aplicar a segunda lei, F é igual a ma, né? Ó, aplico aqui, F é igual a ma. Só que a aceleração aqui é a aceleração gravitacional, que a gente conhece. Essa aceleração, coloquei aqui a informação completa. Ela tem módulo igual a 10 metros por segundo, certo? Tem direção J chapéu e para baixo, ou seja, vertical para baixo. Então, essas são as características. Módulo igual a 10, direção vertical e sentido para baixo. Logo, como a massa é positiva sempre, o peso também vai ter direção vertical e também vai ter sentido para baixo. Então, a força-peso que atua em tudo e em todos, ela tem direção e sentido definidos. O que vai mudar da minha força-peso para a de vocês, por exemplo, é apenas um módulo. Porque se peso é igual a mg, a massa de cada um vai definir o peso de cada um. Beleza? Então, quando a gente estiver trabalhando num sistema, aí algum exercício, por exemplo, a gente tem que, sempre que for fazer o diagrama de força, independente da disposição do meu problema, a força-peso vai estar sempre para baixo. Quando eu estiver mostrando para vocês plano inclinado, por exemplo, se eu inclino o plano, não importa, a força-peso continua vertical para baixo. Então, o que vai mudar vai ser as outras forças. Outra coisa também, só uma questão de curiosidade, peso e massa são grandezas diferentes, tá? Apesar de intuitivamente todo mundo fazer uma confusão sobre peso e massa, massa, pessoal, é quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de matéria que constitui um corpo. Peso é essa quantidade de matéria multiplicada a aceleração gravitacional. Então, quer ver um termo errado que todo mundo usa? É tipo perder peso. Perder peso está errado. O que você precisa perder é perder massa. Porque peso, você consegue perder peso andando de elevador, você consegue perder peso andando de avião, você consegue perder peso indo para a Lua. Porque se você altera a aceleração gravitacional do sistema, você altera o peso. Agora, andar de elevador, de avião, qualquer coisa do tipo, não altera a sua massa. Então, o que a balança mede para você lá não é o seu peso, né? Quando eu vou lá na balança medir minha massa, ele fala 90 quilos. Isso não é um peso, isso é a massa, tá? Então, tome muito cuidado com esses termos que pode fazer confusão. Segunda força, pessoal, é uma força de contato, tá? A força normal. O que seria essa força normal? Bom, se eu pego um objeto, no primeiro caso aqui, coloco esse objeto em cima da mesa, eu sei que esse objeto tem uma força-peso atuando sobre ele, porque a força-peso não deixa de atuar no meu sistema, né, desde que ele esteja no campo gravitacional. Então, se eu solto o objeto de uma certa altura, esse objeto cai. Quando esse objeto cai em cima de alguma superfície, ele para. Quando eu coloco todos esses objetos que estão em cima da minha mesa, estão parados. Mas a segunda lei diz que
Para um objeto estar parado, a somatória das forças que atuam sobre ele tem que ser quanto? Zero. Então, nesse caso, para o objeto ficar parado em cima da mesa, eu tenho a força peso para baixo, sempre vertical para baixo. Então, eu preciso ter outra força de mesmo módulo, de mesma direção e de sentido contrário, para anular. Porque agora eu sei que peso menos a normal é igual a zero, porque esse cara está parado, a aceleração vale zero. Então, essa força normal é igual à força peso, certo? E essa força normal é uma força que a superfície faz com o bloco. Então, essa força tem um ângulo de 90 graus com a superfície, ou seja, ela vai ser sempre perpendicular à superfície, sempre. Aí eu coloquei dois outros casos aqui. Agora eu tenho uma parede e eu estou pressionando esse bloco contra a parede. A força peso continua para baixo, veja que vertical para baixo nunca muda. Só que agora a minha superfície está aqui, ou seja, é a parede. Logo a normal faz 90 graus com essa parede. Então eu tenho a força normal aqui para fora, tá? Aqui, ó, no plano inclinado, nós vamos trabalhar bastante no plano inclinado. Força peso continua para baixo. Veja, nos três casos, força peso para baixo. A normal acompanha o quê? O plano. Então, veja que eu tenho um bloco aqui, a minha normal está perpendicular ao plano de novo, ó, 90 graus com o plano. Certo? E aí a gente vai ver depois que a gente vai ter que fazer uma série de estratégias aqui para resolver esse tipo de sistema, porque essa força-peso tem que estar na mesma direção e sentido da normal para ela existir. Beleza? Mas só para indicar para vocês que força normal é uma força de contato, ou seja, você tem que olhar para o plano. Olhei para o plano, onde esse bloco está encostado tem normal. Né? Outro caso, se eu pego um objeto e pressiono ele contra o teto, força peso para baixo, nunca muda. Força normal para baixo também. Então, por quê? A superfície agora é o teto. Então, a força normal é como se ela estivesse saindo do plano, tá? Saindo com um ângulo de 90 graus com a superfície. Coloquei aqui as definições. A normal é sempre perpendicular ao plano e não caracteriza paração e reação. Olha aqui. Essa força-peso tem mesmo módulo, que é normal, mesma direção, sentidos contrários, só que está atuando no mesmo corpo. Quem produz a força-peso nesse bloco não é a mesa, né? Quem produz a força-peso é o campo gravitacional da Terra. Então isso não caracteriza. Só pega aqui também. Aqui a força não tem nem mesmo módulo, não tem nem mesma direção e nem mesmo sentido. Logo, aqui muito menos caracteriza a terceira lei de Newton. Tiver dúvidas, podem colocar aí, tá? Força elástica. Bom, a força elástica é uma força de deformação, né? Foi o que eu coloquei lá, que ele pode alterar o estado de deformação do meu sistema. O que seria esse estado de deformação? Se eu pego uma mola, para eu esticar essa mola, eu comprimir essa mola, eu preciso aplicar uma força, certo? Agora, como eu vou equacionar isso? Do que depende essa força? Bom, pessoal, essa força vai depender de duas coisas, exclusivamente. Primeira coisa é a deformação. Se eu tenho uma mola de 1 metro, eu coloco um peso nessa mola, ela estica. O quanto ela esticou? Se ela esticou, se transformou em 1,5 metro, ou seja, significa que 50 centímetros foi a deformação, ou seja, meio metro foi a deformação, certo? Então, isso foi o que a força aplicada produziu nessa mola foi uma deformação de meio metro de 50 centímetros. Outra coisa que depende essa força é a rigidez da mola. Vocês já perceberam, por exemplo, que tem mola que eu consigo esticar mais e tem mola que eu consigo esticar menos. Dependendo da rigidez da mola, você tem que aplicar uma força maior ou menor. Logo, essa constante K é a constante elástica. Portanto, para eu equacionar essa força elástica, ela vai ser igual a K vezes o X. Ou seja, K é a constante da mola, a rigidez da mola, e o X é a deformação dessa mola, o quanto essa mola esticou ou não. Veja que isso depois, pessoal, vai ser bem útil para a gente estudar energia. Porque, pensa comigo, quando você pega, por exemplo, um sistema de arco e flecha, quando você estica aquele cordão do arco, né, você está produzindo uma energia elástica ali. Porque tem uma deformação do arco e uma deformação do fio. Então, essa deformação produz uma força, que é a força elástica. Essa força elástica produz uma aceleração, segundo a lei de Newton. A aceleração produz variação da velocidade. Ou seja, quando você vai atirar uma flecha, para você calcular a velocidade com que essa flecha vai atingir, você pode calcular pela deformação que o arco tem. Então, isso depois a gente vai ver também que pode ser uma energia elástica se transformando em energia cinética, tá? Mas pensando
nas leis de Newton, você tem uma força elástica produzindo uma aceleração, porque F é igual a ma, e essa aceleração produz uma variação de velocidade, que é um ΔV, né? Lembrar que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, o tempo que ele fica em contato da flecha com o arco vai produzir uma aceleração ali naquele sistema ou uma variação de velocidade. Bom, então, basicamente o que nós precisamos saber para esse caso aqui, para o movimento, para a força elástica, é o quanto essa mola deformou, certo? E qual é a constante elástica. Aí a gente pode combinar agora com a força-peso. A gente já viu que aqui eu combinei normal e peso. Aqui eu posso combinar peso e força elástica. Se eu tenho uma mola e coloco um peso de 10 kg aqui, eu posso calcular qual é a deformação dessa mola a partir desse peso de 10 kg. É só igualar força-peso igual a força elástica. Força-peso, mg. Força elástica, kx. mg igual a kx, ou seja, eu posso passar o x dividindo. X é igual a mg dividido por k. Então, a deformação da mola é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior a deformação. E inversamente proporcional a k. Quanto menor o coeficiente da constante elástica da mola, maior vai ser a deformação, né? Porque fica que fica que x é igual a mg dividido por k. Depois eu faço isso para vocês lá e demonstro. Então, a ideia, pessoal, eu estou falando dessas 5 forças, a ideia é depois a gente comparar essas 5 forças, né? A gente vai ter sistemas em que eu tenho força-peso, força elástica, força normal, a gente vai ver depois força de atrito, né? A gente pode ir implementando isso. No próximo capítulo de aplicações de leis de Newton, eu vou falar melhor isso. Bom, outra força que nós temos aqui é a força de tração, tá? O que seria a força de tração? Força de tração, ela é mais uma força de vínculo, tá? Por quê? Por que eu chamo de força de vínculo? Vamos lá, esse bloco aqui tem uma força peso para baixo. Para cima aqui eu tenho uma tração. Se esse bloco escorrega, se ele desce com uma certa aceleração, ele automaticamente vai puxar o outro bloco. Agora, puxar o outro bloco significa transferir força, peso desse bloco para esse bloco de cá. E o que está ligando esses dois caras? Esse fio. Então, essa tração é a mesma ao longo de todo o fio. Então, mesma coisa aqui, ó. Estou pendurando o objeto no teto, tem uma força-peso para baixo. Para esse cara não cair, eu tenho que ter uma força-peso para cima. Uma força de tração para cima. Essa força de tração para cima tem uma equivalente para baixo que mantém esse cara preso lá no teto. Beleza? Então, propriedades disso. Bom, como esse fio é inextensível, a corda para vocês vai ser sempre inextensível. Por que inextensível? Porque esse cara não estica. Isso me garante o quê? Que a força é a mesma ao longo de toda a corda e que, se esse bloco desce com a aceleração de 3 metros por segundo, esse escorrega da esquerda para a direita com uma aceleração também de 3 metros por segundo. Ou seja, então, esse bloco, além de ter a mesma tração, eles têm a mesma aceleração. Tá? Quando a gente vai estudando um sistema de polias e rodando, a gente vai ver que isso vai ser muito útil para juntar todos os elementos, porque a gente vai aplicar a segunda lei de Newton em cada um dos casos, e a partir disso a gente consegue resolver esse sistema, achar a aceleração do sistema, achar a tração que liga os dois blocos, a tração que percorre o fio, entre outras coisas. Beleza, pessoal, isso aqui também obedece à terceira lei de Newton, né, que atua em corpos diferentes, tá? Basicamente é isso, da força de tração. Uma outra força que nós temos agora é a força de atrito, tá? Essa força de atrito ela é um pouco mais complexa, eu deixei ela por último, né? Depois tem só a resistência do ar, mas vamos falar dessa força de atrito primeiro. Bom, o que seria essa força de atrito? É uma força, pessoal, que o plano oferece ao objeto. Quando você vai empurrar alguma coisa sobre uma superfície, essa superfície pode oferecer uma resistência ou não, ou pode oferecer resistências diferentes. Então, primeira coisa, aqui eu coloquei já várias forças. Ó. Coloquei uma força F, que é igual a MA, coloquei uma força peso, vertical para baixo, coloquei a normal, sempre perpendicular ao plano, e coloquei uma força de atrito. Vamos lá, características dessa força de atrito. Se a normal é perpendicular ao plano, e lembrar que a normal é uma força de contato, a força de atrito agora ela é paralela ao plano. Ou seja, se eu tenho um plano na horizontal, a força de atrito vai estar na horizontal também. Se eu tenho um plano na vertical, essa força de atrito também vai estar na vertical. Bom, se a normal é perpendicular ao plano e a força de atrito é paralela ao plano, então isso quer dizer que a força de atrito ela vai ser sempre perpendicular à força normal. Né? Porque são forças de contato, todas as duas, tanto o atrito quanto a normal, e são forças que são definidas
a partir do referencial plano, uma sendo perpendicular, a normal, e outra sendo paralela à força de atrito. Outra coisa interessante é que a força de atrito, ela sempre é contrária ao movimento. Se eu empurro um bloco para frente, a força de atrito está para trás. Se eu puxo o bloco para trás, a força de atrito está para frente. Ou seja, primeira coisa, para você definir o vetor força de atrito, você tem que saber para onde o bloco está se movimentando. Se é para a esquerda, se é para a direita, se é para cima ou se é para baixo. Porque essa força de atrito é contrária ao movimento do bloco, tá? E aí essa força de atrito a gente vai ver que ela vai se dividir em duas, que é a força de atrito estático e a força de atrito cinético. O que isso quer dizer? Lembra a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton não tem os dois casos? A segunda lei de Newton tem um caso estático, que a força resultante é igual a zero, e tem um caso cinético, que a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. O atrito estático é a mesma coisa. É diferente eu tirar um objeto do repouso e é diferente eu deixar esse objeto com velocidade constante, tá? Então, vou falar sobre isso um pouco. Equacionando essa força de atrito é igual a μ vezes a normal. Beleza, olha para o desenho. O que a normal é igual aqui? Nesse caso, a normal está igual ao peso, tá? Mas nem sempre vai ser verdade. Aqui, por exemplo, a normal já não é igual ao peso. A normal é igual à força F aplicada aqui da direita para a esquerda. Aqui, a normal é igual ao peso? Não. A normal é igual a componente PY da força peso. A gente vai ver isso na decomposição vetorial. Então, força de atrito é μ vezes a normal. E o que é μ? μ é o coeficiente de atrito. Ou seja, o μ indica a rugosidade da superfície. Se a superfície é lisa, esse μ é pequeno. Se a superfície ela é mais rugosa, se ela é mais áspera, esse μ é grande. Ou seja, quanto maior o valor de μ, maior é a força de atrito. Em outras palavras, pensa comigo. Se eu estou empurrando um objeto e a superfície é lisa, eu preciso aplicar uma força menor. Se a superfície ela é muito áspera, eu preciso aplicar uma força maior. Então, essa força de atrito vai depender desse coeficiente aqui. E depende também da normal. Se é um plano reto, a normal depende do peso. Ou seja, nesse caso aqui, N é igual a P. Se a normal é igual ao peso aqui, significa que quanto mais pesado o objeto, ou seja, peso é igual a mg, a primeira força que nós definimos, quanto mais pesado o objeto, maior é a força que eu preciso aplicar para tirar esse objeto do repouso ou para mantê-lo em movimento, tá? Então, força de atrito aqui vai ser μ vezes a normal. Veja que esse μ tem várias aplicações. Uma outra aplicação interessante é lixa. Quando você tem lixa de parede, lixa de unha, qualquer tipo de lixa, veja que essa lixa ela é definida pela granulação ali. Se é lixa 80, lixa 100, 120. Quanto maior a granulação, maior é o coeficiente de atrito. Quanto maior o coeficiente de atrito, mais você consegue aplicar uma eficiência na superfície para você desbastar essa superfície. Então, essa força de atrito aumenta de uma lixa para outra. A gente pode calcular, por exemplo, quando eu tenho um bloco, se eu coloco esse bloco em cima de uma mesa, essa mesa está lisa, quando eu inclino essa mesa, tem uma inclinação mínima que ela vai romper a barreira do atrito estático e ela começa a escorregar. Como eu faço para aumentar essa barreira? Aumento o coeficiente de atrito. Aumentando o coeficiente de atrito, eu faço o quê? Eu posso pegar agora essa mesa e colocar um pano em cima dessa mesa, porque como a mesa é de pedra, o pano tem um coeficiente de atrito maior, ele é menos liso, né? Vou falar assim, menos rugoso, ele é mais rugoso. Ou seja, então agora a inclinação aumenta. Eu vou demonstrar para vocês depois matematicamente que esse coeficiente de atrito μ aqui, ele é igual à tangente do ângulo, é igual a seno sobre cosseno da inclinação da minha rampa. Mas deixe isso para a próxima aula. Bom, pessoal, outras definições importantes aqui. Esse μ, ele pode ser o μe, que é o μ estático, ou o μc, que é o μ cinético, ou o μd também, que às vezes eles chamam de cinético ou dinâmico. Mas o que vocês precisam pensar? Se é o μe, é o μ estático, ou seja, o objeto está em repouso. Se é o μc, é o μ cinético, esse objeto já está em movimento. Esse gráfico é um gráfico clássico entre as forças, ou seja, veja o eixo x é uma força aplicada. Imagina que esse eixo x é você empurrando uma geladeira. Então, eu tenho o eixo x. Aumentando o eixo x, eu estou aumentando também o eixo y. E o eixo y indica força de atrito. Então, o que acontece? Eu vou aplicando uma força, aplicando a força, até chegar nesse ponto aqui pontilhado, em que o objeto começa a ter movimento. Ou seja, o lado esquerdo desse pontilhado, o objeto está parado. O lado direito desse pontilhado, o objeto está em movimento.
Quando eu consigo tirar o objeto do repouso, veja que a força diminui. Ou seja, a força de atrito cinético, ela diminui. Ou seja, resumindo isso em outras palavras, o Mi estático é sempre maior que o Mi cinético, consequentemente, a força de atrito estática é maior do que a força de atrito cinética. Exemplo, é mais fácil deixar um objeto em movimento do que tirar ele do repouso. Vocês já pararam, por exemplo, quando você está empurrando alguma coisa, essa coisa está muito pesada, você vai empurrando, você vai aplicando a força, vai aplicando a força, chega um momento em que você consegue movimentar. Quando você consegue movimentar, você quase cai, porque agora, para manter esse objeto em movimento, você não precisa aplicar tanta força. É o que acontece com essa curvinha aqui, que a força está caindo. Você não precisa aplicar uma força tão grande, significa que manter o objeto em movimento é mais fácil, porque a força é menor, do que tirar esse objeto do repouso. E isso, pessoal, tem muitas aplicações. Ou uma aplicação direta disso é o ABS do carro. O que o ABS do carro faz? Ele evita travamento da roda, né? É anti-brake system lá, para não travar a roda. Por quê? Porque se a roda trava e você começa a derrapar, o atrito é um atrito cinético. Isso não é interessante. O interessante ali é ter um atrito estático, ou seja, a roda vai parando, quando a roda travaria e começa a derrapar, ele solta um pouco e volta a travar. Por quê? Eu vou mantendo sempre a minha força de atrito estático. Então, tem inúmeras aplicações para essa diferença entre atrito estático e atrito cinético. Beleza? Se tiver dúvidas, vai colocando aí que eu vou respondendo. E por fim, a gente tem uma outra força que é a força de resistência do ar, tá? Essa força de resistência do ar é uma força que atua no objeto, tem a mesma função da força de atrito. É uma força contrária ao movimento, certo? E é uma força também que é paralela ao movimento do objeto. E ela atua em quê? No líquido, no gás ou no vapor, né? Em qualquer fluido, né? Qual que é a definição de fluido? Fluido, ela pode ser um gás, pode ser água, pode ser um vapor, pode ser qualquer coisa. Exemplo, vamos pegar o fluido do ar. Quando eu tenho um paraquedas, o cara pula de paraquedas, eu tenho a força-peso atuando sobre ele, certo? Quando ele está descendo, ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, eu passo a ter uma força de resistência do ar contrária ao movimento, para cima. Essa força de contrária ao movimento é a força de resistência do ar. Para eu equacionar, eu coloquei aqui a nível de curiosidade, tá? Porque lá, a própria apostila fala que, em geral, essa força é ignorada nos problemas. Ou seja, a maioria das vezes que você for calcular algum problema, ele vai dizer que ignore a resistência do ar. Em 99% dos casos. Mas eu já vi questões, por exemplo, que não ignoram. Mas ele também não pede para calcular. Aqui eu só coloquei a equação a nível de curiosidade. A força de resistência é uma constante K. Essa constante K depende da geometria do objeto, tá? Se o objeto tem a geometria diferente, por exemplo, um paraquedas, ele é aberto, ele tem uma certa geometria. Tem que calcular isso vezes a velocidade ao quadrado. Mas não precisa pensar na equação, mas pensa na teoria. Porque se cair alguma coisa desse tipo, vai cair uma questão teórica. Vamos pensar. Essa força é uma força de resistência, então ela vai se opor ao movimento. Então, se o objeto está caindo em queda livre, a força de resistência do ar vai estar para cima. Se um avião voa na horizontal da esquerda para a direita, essa força de resistência do ar está da direita para a esquerda. Só pensar assim, contrário ao movimento, não atua só no ar, pode atuar dentro da água também. Quando você... a densidade da água é diferente da densidade do ar, né? Bem maior. Então, você tem uma resistividade maior para conseguir movimentar até dentro d'água, para nadar, para se movimentar em si. E isso por conta dessa resistência. Então, essa força de resistência agora na água é uma força que se opõe ao movimento. Para eu me movimentar no ar é mais fácil do que da água, porque isso envolve essa constante K aqui, que também tem relação com a densidade. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Isso resume o capítulo... o próximo capítulo que nós vamos estudar. Deixa eu me lembrar aqui qual é. É o capítulo... Assunto 8 da segunda apostila. Assunto 8, Leis de Newton. Sugiro que vocês façam de acordo com o semanário o exercício dessa parte, tá? Se tiverem dúvidas, mande para mim essas dúvidas, que eu posso tirar no exercício ou qualquer coisa. E na próxima aula a gente vai entrar no outro assunto, que é o assunto 9, que é as aplicações dessas leis de Newton. Depois das aplicações, a gente marca uma aula só para resolver exercícios, tá? E aí vai ficar mais
mais funcional pra gente. No mais é isso, tá? Queria agradecer a presença de todos aí. Eu vou disponibilizar essa aula também e os slides para vocês lá assistirem depois ou até mesmo acompanhar pelos slides. Obrigado aí pela participação de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Que eu vou responder. Tem só um delay aí de uns 30 segundos de uma pergunta, da pergunta de vocês até eu ler. Na verdade, de quando eu falo para vocês. Mas se não tiver dúvidas aqui, eu posso responder também depois lá no grupo ou no privado. Beleza? No mais é isso. Obrigado a todos aí e até a próxima.